Olá, eu tô aqui para apresentar para você história de mulheres que têm feito toda a diferença no reino de Deus. E eu quero pedir você que compartilhe esse vídeo para que mais mulheres possam ser abençoadas. Aperta o sininho para você poder receber uma nova história todo mês, porque aqui a sua história importa. Primeira pergunta, eu gostaria que as duas respondessem para nós, para a gente poder já conhecer elas, né? Eu queria começar com você, Carolzinha. Como foi a sua infância e a sua relação com a vida cristã nesse tempo? Você lembra como que era? A sua família veio assim com a estrutura cristã? Você já foi ensinada pela sua família ou você teve uma história completamente diferente? Bom, a minha infância foi uma infância simples, uma menina que gostava de brincar, muitas coisas, uma infância feliz até com a minha família. Só que não tínhamos conhecimento algum em relação ao reino de Deus. Uau! Nenhuma base. Todos creem em Deus na minha família, mas nunca foi ensinado princípios. Então foi uma infância vazia, infelizmente, da presença do Senhor. Mas cheia de amor dos meus pais, por isso eu glorifico ao Senhor por isso. Uau! E você, Ana Paula? Como foi a sua infância? Uai. Tá desligado aqui. Esse aqui sem E não é de Minas não, né? Eu cresci num berço evangélico. Nós, desde pequenos, nós fomos apresentados a Deus. Eu tive uma infância muito tranquila, simples, mas cheia de amor e muito tranquila. Igual, amém. E você lembra como foi seu encontro com Cristo? Porque cada um de nós, por mais que a gente venha de um lar evangélico, né? Por um bom tempo fica o Deus dos meus pais, né? Mas chega um momento em que nós reconhecemos Ele como nosso Deus. Você lembra de quando você teve esse encontro com Jesus? Ou você sempre lembra de ser apaixonada por Jesus? Você não teve essa... Por mais que eu cresci num lar evangélico, é sempre aquilo, pelo menos no meu caso. Eu era crente porque meus pais eram, então já era o automático. Eu batizei muito nova, eu batizei com 12 anos e sem conhecimento nenhum. Eu era criança de tudo. E foi desejo do seu coração ou você foi mais pela pressão de ser porque minha turminha estava batizando, eu fui batizar também. Não foi aquilo que eu tive um encontro com Deus ou que eu senti, mas foi no automático mesmo. Pelo menos na minha época, mais ou menos era isso, sabe? A turminha, eu batizei com os 12 anos. Então a turminha dos 12 anos ia tudo e batizava. Mas o meu encontro com Deus mesmo foi quando eu cheguei aqui. Quando eu vim aqui, que eu tive o verdadeiro... 23 anos depois. Que eu tive o verdadeiro encontro com Deus. E você, Carol? Como foi? Você se lembra do seu encontro, assim, que você realmente viu Jesus? Eu nunca vou esquecer. Foi arrebatador o meu encontro com Jesus. Como eu mencionei, eu não tinha contato com Deus até meus 24 anos. Tanto que quando minha amiga me chamou, começou a falar de Jesus pra mim, eu ficava muito curiosa, porque eu não entendia absolutamente nada. Eu cheguei até a questionar para ela, sempre me lembro disso. O que é o Espírito Santo? É coisa boa ou ruim? Tamanho a minha falta de entendimento. E a primeira vez que eu encontrei com o Senhor mesmo, que foi arrebatador, foi o dia que eu pisei o pé pela primeira vez na igreja. Foi através de um convite de uma amiga? Isso, foi uma amiga que trabalhava comigo, ela era evangélica, aquela evangélica que fala o dia inteiro de Jesus, a gente brinca até o tutano. E ela... Você já foi de tanta insistência e você acabou indo. Deus tem uma obra na sua vida. E ela chorava, obra, o que você está falando? Mas aí ela falava tanto de Espírito Santo do mover e eu falava, nossa, que legal, o que é isso? Quis ir. Que aí você teve vontade de ir. Isso, só que eu nunca conseguia ir. É uma outra história, mas o dia que eu consegui ir, a hora que eu pisei na igreja, eu não me lembro de muitas coisas que foi falado, mas eu não me esqueço jamais do toque poderoso, vazio que eu tinha na minha vida, foi preenchido naquele dia. Uau, que coisa mais arrebatador. Então, o que você acha que mudou após a sua conversão?
Tudo. Tudo mudou. Eu falo que o processo, ele é dia após dia. Já fazem 20 anos e até hoje eu preciso mudar muitas coisas, mas desde o dia que eu pisei lá, que eu tive esse encontro, que as lágrimas lavaram a minha alma, eu mudei, eu voltei para casa outra pessoa. Eu mudei tudo absolutamente, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, mesmo sem entender nada sobre a Bíblia, sobre Deus. Eu estava cheia de algo que eu procurei minha vida inteira, eu não sabia o que era. E eu joguei meus CDs fora, eu joguei minhas roupas curtas fora, eu mudei assim, drasticamente. Você tem um versículo ou passagem bíblica que para você assim tem um impacto profundo na sua vida? Bom, eu deixei aqui, eu fiz uma colinha, porque na verdade, quando foi perguntado isso pra mim, eu fiquei pensando, eu não consigo me lembrar de algo específico, mas o que me trouxe à memória foi, o que me marcou nessa época foi o amor de Jesus, o amor arrebatador, o primeiro amor da minha vida mesmo. E com base nisso, eu me lembrei que ali em João 1,12 fala: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então isso me marcou, é o que marca a minha vida, porque quando eu conheci o Senhor, não foi só o toque que me lavou, me limpou, mas foi sentir a paternidade do Senhor na minha vida. Como assim, sempre meu pai foi muito presente, mas uma paternidade do céu que eu nunca experimentei nada igual. Uau, uau. E Carol, como é para você assim viver a fé cristã no mundo de hoje, onde cada vez, né, os valores, né, principalmente a gente que tem filhos, né, a Ana Paula também tem os filhos, como que tem sido para você assim viver no mundo? Você consegue fazer com que a sua família vive longe das coisas que tem atraído, que é o contrário dos princípios, dos valores bíblicos que nós acreditamos? É um desafio, né? Eu acho, não só para mim, mas para todas nós, é triste hoje a gente ver o que a gente tem visto e o quanto muitos estão abertos, com acesso fácil ao Senhor, mas muitos estão cada vez mais se distanciando. E a gente, como cristã, há 20 anos, a gente cria uma maturidade e consegue se envolver de uma forma melhor sem se contaminar. Mas o meu grande desafio mesmo é com os meus filhos, né, com a minha família, formar eles nesse caráter cristão. E é bem difícil, mas é algo que eu entendo que eu nasci para fazer. Para ensinar os meus filhos de uma forma totalmente intencional, a eles viverem sabendo que eles estão na contramão do mundo e que eles escolham estar na contramão, que sejam salvos onde eles forem. Mas é um desafio muito grande, diário, uma luta diária, um ensino diário. Uau! Eu acho que a Ana Paula, ela poderia nos dizer um pouquinho, eu conhecendo o testemunho dela e falando aqui sobre esses valores bíblicos, você, Ana Paula, você teve um momento em que você se perdeu na sua fé e que você se afastou e que você teve que ser resgatada, assim? Tive, que foi o período que eu tive divorciada, porque eu e o Cleo divorciou e eu e ele, nós dois, nós fomos pro mundo e ali eu me perdi completamente. Eu tive vícios em droga, eu tive vícios em bebidas, eu passei por abuso, eu passei por estupro. Então, eu perdi completamente nesse tempo Deus. A presença do Espírito Santo, ela se afastou. Era um vazio durante esse tempo muito grande. Muito grande mesmo. Então você pode afirmar para as mulheres que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que Deus ele é suficiente para restaurar um casamento e para nos tirar de um vício e também para superar, né, a dor de um abuso. Sim, com certeza, porque é só Ele que faz isso, tudo que Ele fez. Hoje a minha vida é um testemunho. Eu acredito que tudo que acontece na vida da gente é para servir de testemunho na frente para uma pessoa, para a gente ajudar. E em todas as áreas, infelizmente, quase todas eu passei.
não por uma escolha, talvez. Porque quando a gente sai da presença do Senhor, a gente escolheu sair. Então, com isso vem consequência na vida da gente. Mas hoje eu sou uma pessoa totalmente sarada. O meu passado não me causa dor. Aleluia. Mas eu não escolhi ficar cutucando a ferida, sabe? Eu não me permiti ficar num estado de sofrimento e machucada. Hoje eu sou completamente curada, sarada e toda a minha vida restaurada. Para a honra e glória de Deus. E você sente que Deus, ele a chamou com um propósito específico? Você sabe qual que é esse chamado ou você tem buscado entender? Eu acredito que sim. Deus capacita a gente em tudo que a gente pôr a mão para fazer. Deus capacita a gente baseado no esforço que a gente faz. Tudo Deus abençoa, tudo Deus ensina, tudo Deus instrui. Mas eu acredito que, por mais que hoje eu mexa com mídia, eu mexo com muitas coisas, eu acredito que o meu chamado é na palavra, até pelo meu testemunho, porque eu posso ajudar outras pessoas. A gente não fala do que a gente não sabe. Não tem jeito de eu instruir uma pessoa se eu não sei pelo que ela está passando, porque eu nunca passei. Então eu acredito que a minha vida seja para isso, para ajudar outras pessoas. Você tem bagagem suficiente, né? Sim. Amém. E como você busca servir a Deus no seu dia a dia? Sua vida diária? Tendo o máximo de intimidade, de busca a Deus. Por mais que eu seja cheia de defeito, eu tento ser o espelho de Deus. Eu tenho, por eu ser cheia de defeitos, eu tenho uma parte de Ana Paula que eu mato todos os dias, sabe? É nóis. Eu tenho que eu luto contra a vontade da carne mesmo, sabe? E é uma Ana Paula que eu tento matar todo dia para que a minha vida seja de exemplo, não só dentro de uma igreja, mas principalmente dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Hoje, por tudo que eu passei, Deus tem me transformado cada dia mais em uma melhor esposa, numa melhor mãe e como pessoa também. Uau, muito bonito, muito linda a sua história. Carol, o que significa para você ser uma mulher segundo o coração de Deus? Bom, eu creio que a gente buscar ao Senhor, orar ao Senhor, ter intimidade com Ele, tudo aquilo que as pessoas possam ver, né, em nós e a gente mesmo entregar ao Senhor, algo que possa exalar, né, a presença dele através da minha vida. Então, o que eu faço, o que eu tento fazer, pelo menos, é colocar ele sempre como a minha premissa, a minha prioridade. É o primeiro bom dia, é buscar na intimidade, saber que ele é a razão da minha vida, tudo que eu preciso sempre, em primeiro lugar. É ser a mulher sábia que edifica o seu lar, é ser a mãe que edifica também a vida dos seus filhos, a esposa que ama, porque tudo que a gente faz é reflexo daquilo que o Senhor espera, né? Daquilo que temos dentro de nós. E se você pudesse hoje deixar uma mensagem para a próxima geração de mulheres cristãs, qual seria? Bom, é difícil. É o que eu tento aplicar assim para minha vida, né? A gente ouve muito falar que as mulheres elas são frágeis, né? E eu discordo um pouco disso. Eu creio que nós temos um coração sensível que o homem não tem a capacidade de ter, mas que isso não possa travar as nossas vidas, mas que possamos entender que somos mulheres fortes, mesmo quando não temos força alguma, porque o Senhor fala que é na fraqueza do nosso ser que Ele manifesta o poder dele. Então que a gente possa ser mulher forte, porque a mulher forte é aquela que coordena o seu lar, é aquela que traz paz para o seu lar, é aquela que instrui os seus filhos.
né? O homem, a base do homem somos nós, mulheres. Então, para não desistirmos daquilo que o Senhor tem para nós, né? Talvez uma esposa que não tem o marido na presença, hoje me fez lembrar a passagem que diz, eu não lembro exatamente onde, que a mulher sábia ela edifica, a mulher santificada, o homem é transformado pela santificação da mulher. Então, para não desistirmos daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós somos guerreiras, somos fortes, somos chamadas e escolhidas para exalar o bom perfume do Senhor. Amém. Obrigada. E você, Ana Paula, você gostaria de deixar uma palavra para as mulheres, para a próxima geração ou para as mulheres de agora? Se você pudesse deixar uma mensagem, qual seria? Buscar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, de todo o coração, porque eu acredito que é assim que a gente coloca o nosso coração e busca a Deus em primeiro lugar, as bênçãos elas vêm atrás, o restante Deus cuida, o restante Deus transforma, se nós buscarmos primeiro a Deus. Muito obrigada pela participação de vocês, que Deus continue usando cada uma de vocês, não só aqui na nossa igreja, mas em cada lugar que vocês for, que vocês possam ser luz, né? Que vocês possam realmente conseguir transmitir aquilo que o Espírito Santo tem feito na vida de vocês, e Ele vai fazer muito mais através da vida de vocês, tá? Amém. Quero te agradecer, tenho certeza que as meninas foram muito abençoadas com o testemunho de cada uma de vocês. Poderíamos ficar aqui ouvindo vários, porque eu tenho certeza que vocês têm muito mais testemunho para contar, mas obrigado pela coragem de vir até aqui, de ser confrontada com essas perguntas, porque eu sei que é difícil, né? Como a Carol falou, às vezes dá um branco, então vamos ver como é que vai ser. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma porção muito especial da parte de Deus e que Ele vai continuar assim, sustentando e levando vocês a viver muito mais, tá bom? Amém. Muito obrigada. Amém. A próxima história pode ser a sua. Mande para mim a sua história. E muito obrigado por ficar até aqui, por assistir. E eu te vejo na próxima.